a educação jurídica da população e a prevenção de condutas antissociais. Reginaldo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Zé de Belém, bom dia, ouvintes desta voz do jornalista. Exatamente, é por aí que hoje vamos tentar fazer algumas considerações que nos parecem pertinentes, porque efetivamente o processo judicial faz parte do próprio processo democrático, né? O Poder Judicial, o comportamento do Poder Judicial, o desempenho dos seus magistrados, seja os judiciais, seja do Ministério Público, dos advogados, é todo um mundo que diz muito a todos nós, porque todos nós, como sabemos, independentemente da nossa condição social ou profissional, estamos sujeitos a ir parar a um tribunal, a ser acusados, a ser suspeitos, ou sermos nós os acusadores, os queixosos, e portanto é certamente aqueles temas apaixonantes, né? Todos nós, normalmente, quando se trata de julgamentos e processos, estamos atentos e gostamos de acompanhar. Isso há uma forma de o fazer, é através da comunicação social, não é, Zé de Belém? Exatamente. Então, Reginaldo, eu na introdução dizia que, além deste caso específico que aconteceu no município de Viana mais recentemente, eu fui buscar uma série de informações sobre impedimentos ao trabalho jornalístico nos tribunais, e há vários casos. Portanto, não é de hoje. Se continuam a acontecer esses casos é porque não foi, ou eventualmente quem de direito, neste caso se calhar nós profissionais, não temos sido suficientemente acutilantes para, junto desses juízes, dessas instâncias, dar a entender de que não estamos contentes com os impedimentos que têm estado a acontecer. Bom, Zé de Belém, se me permitir, eu não ia aprofundar muito essa questão, a questão da relação entre os jornalistas e os juízes. O Teixeira Cândido esteve aqui a dissecá-la com conhecimento de causa. Ele também é jurista, com o contacto que teve com o juiz de Viana, que foi uma iniciativa a todos os títulos boa, e é isso que a gente tem que fazer, sobretudo como jornalistas, irmos saber exatamente o que é que se passa e não apenas ouvir dizer, sempre por fontes contraditórias, e nunca sabe muito bem o que é que efetivamente se passou, qual é de facto a realidade dos factos. Talvez a minha abordagem se centre mais na necessidade do processo judicial em si ajudar a própria sociedade a ultrapassar os seus problemas, não é? Ou a compreender melhor os seus, ou evitar, que é exatamente a tal prevenção das condutas sociais, a evitar que se repitam determinados comportamentos, não é? E não há como evitar esse processo, porque chega um ponto que de facto a pedagogia já não funciona, a educação já não funciona, há danos, há prejuízos, há consequências, e as partes, né, quando se trata de conflito entre particulares, recorrem a tribunal. Quando é um crime público, naturalmente as autoridades têm que exercer as suas competências. Portanto, é um pouco nessa perspectiva. A ideia deste conflito, a realidade deste conflito, ele existe efetivamente, não é? Tem a ver de facto com os limites, com a necessidade de facto de termos tudo sujeito, digamos, ao princípio da abertura, né? Porque o princípio que presida tudo quanto aos atos públicos é a transparência, o princípio da transparência, da abertura, mas depois temos o processo judicial, e de facto foram aqui vistos, e eu acompanhei bem as explicações, também partilho um pouco delas, né? Que efetivamente há a questão do direito de imagem, não é? O direito de imagem é fundamental, e as pessoas têm direito à sua imagem. Como sabes, enquanto uma pessoa está a ser julgada, é inocente, não é? É bom destacarmos esse aspecto. Isso é da maior importância, é que o facto de nós estarmos sentados num banco de réus não nos transforma automaticamente em condenados, porque só há trânsito do processo em julgado, não apenas na primeira instância, mas depois há uma série de recursos que se seguem. Muitas vezes uma pessoa é condenada em primeira instância e no recurso para a relação ou para o Supremo, às vezes é absolvida, ou às vezes vê a sua pena agravada. Portanto, daí o cuidado que a gente tem que ter com a imagem enquanto jornalista, não é? Porque também lá podemos estar sentados, e esta ideia de facto de salvaguardarmos a imagem da pessoa, do réu, faz todo o sentido e tem a melhor proteção constitucional, não é? Por causa destas cenas, porque uma coisa
é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é? Estamos lá, vamos lá parar, mas não quer dizer que no final do dia sejamos condenados e sejamos os culpados. Daí eu entenda estes cuidados com a imagem. Já não entendo quando não se tem cuidados com a imagem, quando é das pessoas que vão parar as esquadras, né, e as televisões mostram até com aquelas coisas, homicídio, gatuno de primeira, gatuno de segunda. Aí é que de facto a nossa lei desaparece completamente, e já uma vez falamos disso aqui, mas quando são os polícias a cometer, nunca são apresentados, né, na praça pública para as televisões irem filmar. Aí é que estamos diante de um caso muito grave em termos de direitos, não é? Por um lado, nem sequer ainda estão acusados, são apenas supostos, alegados, mas a televisão já está lá. Às vezes há cuidado de proteger a imagem, outras vezes não há. Quer dizer, é de facto um caos, né? Em termos de gestão desse tipo do processo informativo, é um caos, né? Os homens que são apanhados pela polícia, exibidos pelas autoridades, também eu acredito que também, é esse o propósito, né? Que a ideia da polícia, da autoridade, é prevenir também, dizer, olha, estes já estão presos, como há muito crime, tá, nós estamos numa sociedade que vive um momento particularmente crítico em matéria de criminalidade. Também não nos podemos abstrair desta realidade. E muitas vezes eu compreendo que a intenção da polícia, ao exibir as caras mesmo das pessoas, seja a de tentar frear o crime através desta pedagogia um pouco violenta, se quisermos, né? Mas os jornalistas estão deste lado e têm direitos. Uma coisa é a polícia, outra coisa é o tratamento que as empresas de comunicação social e jornalistas dão, porque também aí há um conflito. Então nós temos aqui de facto dois pesos e duas medidas, né? Por um lado, imagens muito expostas, ainda nem sequer há processo, nem sequer há acusação. Por outro lado, há esse cuidado todo dos juízes em proteger as imagens, normalmente pessoas mais ou menos bem colocadas na sociedade, mas o juiz, como todos nós nos apercebemos, é que é o dono e o senhor da sua sala, não é? Uma pessoa até pode depois recorrer, ir ao Conselho Superior disto e daquilo, mas enquanto ele estiver a fazer os julgamentos, se ele decidir que não há cobertura, se ele decidir que ninguém filma, e portanto não há como ultrapassar isso. Mas essa cena foi mais ou menos aqui, mais ou menos não, foi abordada com bastante propriedade pelo Teixeira. A minha questão é mais na perspectiva deste processo, em termos de conclusão do próprio processo, ser ele também a contribuir para esta educação cívica da população e para a prevenção das condutas antissociais, né? E aí nós não estamos bem, não é? Nós, comunicação social, porque a nossa perspectiva aqui é sempre da perspectiva da comunicação social e do jornalismo, não é? Não, eu queria compreender mais, ou seja, Reginaldo, todo o acompanhamento que se faz a um processo até o seu desfecho, devidamente feito, naturalmente, é também um momento de pedagogia a todos aqueles que não só que ouvem, que veem, que leem, mas também aqueles que têm propensão para o crime. Isso não há qualquer dúvida. O que eu digo é que nós não estamos bem, porque normalmente começam os processos, né? Depois nunca terminam. E depois também há aqui uma dualidade que eu sinto, sobretudo nas televisões. Há processos que interessa dar alguma cobertura e lá se vai ver o processo e filma-se a pessoa de trás ou de frente, não interessa. Mas há outros que de repente desaparecem da cena. E isto a propósito que é de um julgamento que foi muito um processo que foi muito mediatizado, como tu sabes, o ano passado. Houve aquele ataque ao capo do MPLA, aquele apedrejamento daquele autocarro, um apedrejamento muito chocante para mim, de doentes, de pessoas que iam fazer a diálise, por pouco não foram mortos, né, apedrejados, né? Depois desse processo, entretanto foram apanhadas as pessoas, os suspeitos, não sei muito bem, eu soube depois que houve o julgamento, mas depois não se soube mais nada do processo, não me lembro, mas também já foi o ano passado, né? E aí parece-me que há um critério também que as nossas televisões, porque as televisões são as mais importantes nestes casos, por causa da imagem, porque interessa destacar uns, não interessa destacar outros, né? E aí é um critério que eu também não percebo. Mas em relação a esse caso, né, era importante, por exemplo, no caso, porque houve de facto acusações anteriores, até políticas neste caso, que implicavam uma organização política, que
que esteve na origem, ou implicava até uma rádio também que incentivou, quer dizer, e depois no fundo, digamos que a montanha acabou por parir um rato e acabou por não saber exatamente, afinal, quais foram as motivações, se houve ou não mandante, porque houve uma acusação que havia mandantes, explícita, assumida por pelo mais alto responsável deste país. Portanto, o processo ficou aí. E a minha questão é, vamos utilizar esses processos, né, pelo menos a sua parte final, a sua conclusão, em função de que critérios, né? Não é fácil definir, né? Agora, não podemos cobrir todos os processos, né? Há, como tu sabes, dezenas de julgamentos por semana, há não sei quantos processos, quer dizer, não há capacidade de dar uma cobertura mediática à altura das exigências do jornalismo, não é? Recordo-me que na altura dos acontecimentos houve uma cobertura muito grande da média e sobretudo da média pública, quando aquelas pessoas foram detidas e o que iria ocorrer com elas. De lá para cá ficou tudo silencioso. Não, eu soube que o julgamento foi concluído. Okay, né? eu soube aqui e tive ainda a falar também com o Teixeira, através do presidente da JPD Serrabango, em como aquelas pessoas não tinham nada a ver, ou seja, se no início a culpa erradas no sítio era errado, de uma né? certa organização, Serrabango já diz que afinal era da outra organização a responsabilidade daquele ato que ocorreu por ocasião da greve dos taxistas. Pois, na verdade, pelo que se sabe, porque eu soube, eu também perdi o fio à meada, né? Agora soube através mesmo de um contacto recente nas últimas 24 horas nas redes sociais, que de facto houve uma condenação, mas eles, as pessoas suspeitas já estavam presas há não sei quanto tempo, então resolveu-se fazer o acerto da prisão preventiva com a pena e mandou-se os homens em liberdade. Também soube que o próprio lesado, que é o MPLA, decidiu recorrer, não é? Não sei se recorreu, se não, se o processo está a tramitar, mas o que é importante é este tipo de processos que de repente tem esse impacto todo. Por exemplo, aquele caso teve um impacto brutal, né? Não há como ignorar aquele caso, não é? Foi o caso quase que ia dando já aqui um conflito político de maiores proporções. Portanto, a minha questão é, em termos de cobertura, de critério, afinal de contas, isto depende de cada um de nós, como sabemos, a Eclésia pode se interessar por um processo, que a LAC não se interessa, ou a Despertar não dá a menor importância, portanto, tudo isto tem a ver com critérios de cada um dos órgãos ou dos jornalistas, né? Mas era importante sempre que a gente pegasse num processo e, sobretudo, quando esse processo tivesse a mediatização inicial que teve do caso do apedrejamento, da vandalização do CAP, ou outros processos menos violentos, mas não menos impactantes, a questão dos peculatos e dos desvios e tudo isso, para que de facto o processo chegasse ao fim e a cobertura fosse de facto concluída. Olha, o processo tal, aconteceu isto e agora vai acontecer aquilo, e é importante as pessoas terem em conta, por exemplo, no caso da vandalização. Agora vamos ter certamente a vandalização em grande destaque por causa da lei, não é? Sabemos que foi aprovada agora uma lei no Parlamento esta semana, não é? Ou a última semana passada, em que de facto as penas ultrapassam alguns limites, né? E até se criou ali um conflito digamos, ao nível do direito, né? Como é que uma pena X ultrapassa a outra e aquelas coisas dos juristas não, é um assunto que nos interessa a todos nós. Portanto, vamos ter essa questão da vandalização muito presente, não é? Porque esta lei aprovada, qualquer situação mais complicada em que uma manifestação se organiza e alguém aparece, imaginemos, por exemplo, em França nós de facto temos a cena dos vândalos. Há um grupo de vândalos que eles dizem, nunca mais organizaram uma manifestação para a gente ir lá partir coisas e roubar. Eles são conhecidos pelos black box, os box, qualquer coisa. Portanto, os vândalos, há grupos de vândalos, né? Nas sociedades modernas, não sei como é que estão aqui os nossos vândalos, existem organizados, se fazem parte de outras, são espontâneos, mas o importante era isso, não é? Nós utilizamos o processo judicial, sobretudo o julgamento, para fazermos pedagogia, mas fazemos a pedagogia completa, não é? Não é só dar a notícia no início, isto e aquilo, acusa-se, diz-se, mas a verdade só pode ser apurada em tribunal.
Porque nestes casos, quando começam as narrativas políticas, os mandantes, as fake news e tudo aquilo, é a primeira fase. E os jornalistas têm que ter muita calma na gestão dessa fase mais mediática, que é o início. Cometeu-se o crime, houve mortos, não houve mortos, houve incêndio, esta é a parte mais emocional, né? Mas depois as coisas arrefecem, né? E o processo entra na sua fase de cruzeiro até chegar à sentença final. E era aí que eu, como eu disse, eu acho que nós não estamos bem. Depois não damos a mesma importância à conclusão do processo do que aquela que demos no início, quando chamamos a notícia ou o acontecimento para as primeiras páginas dos nossos noticiários, não é? Pois não, eu ia dizer, isso não é da responsabilidade dos juízes nem dos tribunais. Não, isso já não tem nada a ver. Isso já não tem nada a ver com os juízes. Portanto, eu já disse, os juízes ficaram na primeira parte aqui da nossa hora. A nossa parte aqui é mais nesse sentido de, ok, tudo bem, vamos cobrir o processo, provocou danos à sociedade, temos que evitar que isso aconteça. De facto, não se tem que vandalizar nada, não se tem que apedrejar autocarros nenhuns e sobretudo com risco, mas é preciso que o processo seja justo, né? Por isso é que há os julgamentos, o processo tem que ser sempre justo, né? A coisa da acusação inicial é mediática, não é? Não tem nada a ver com o direito e muito menos com a justiça, não é? E depois vamos ter efetivamente o processo. Às vezes os processos também demoram muito tempo. Eu compreendo que um processo que demora um ano e meio até chegar à parte final, portanto ao julgamento, também cria esse desinteresse da mídia, não é? Mas era bom nós recordarmos, atenção, houve este processo no início e depois, porque é que se perdeu o interesse, porque é que a gente não vai fazer a conclusão e dar-lhe também, já não digo o mesmo destaque, porque não é fácil, porque o destaque foi porque houve vítimas, houve incêndio, houve uma condenação. No caso concreto do tal processo do comitê do CAP, de facto até parece que o processo correu mal, porque os suspeitos não eram bem, ou estavam a tal cena de estarem as pessoas erradas no sítio errado. Isso como se as pessoas, digamos assim, tivessem sido condenadas já a partir do momento em que ocorreu o ato, em que as pessoas foram detidas. Pois, mas isso também a culpa, ou a responsabilidade é do tratamento mediático. Mas também é difícil tu gerir o tratamento mediático no calor da emoção. Agora, como jornalistas, o princípio a observar é sempre, são suspeitos, foram acusados, mesmo às vezes aparentes flagrantes, revelam-se não ser tão flagrante quanto isso. Imagens que às vezes circulam na internet, nas redes sociais, que a pessoa apanhada, às vezes a imagem também já está manipulada, o vídeo, agora então com a inteligência artificial, nós vamos ter cada vez mais provas forjadíssimas, em que as pessoas acreditam, né? Porque as pessoas querem acreditar em alguma coisa, e ali está um vídeo, mas isso é um vídeo. Agora com a inteligência artificial, já, não sei se já reparaste os vídeos, né? Em que aparece o Trump a falar mal de Angola, por exemplo, né? A voz é dele, não é? Quer dizer, uma pessoa que não tenha educação suficiente ou que não esteja atenta, portanto, aquela média abaixo da média, né? Diz, então esse cara do Trump a falar mal de Angola, ele nunca visitou a África, como é que fala mal? Portanto, nós temos que estar muito atentos, em termos também de educação, dessa pedagogia, para a comunicação social, porque a inteligência artificial é uma ferramenta interessante, útil, mas cria desafios muito grandes em questões éticas e deontológicas para os jornalistas, no sentido de serem eles os primeiros a terem em conta que agora têm mais um concorrente, que agora têm mais mais um robozinho ali a incomodar-lhes e a provocar que a sua atenção profissional se redobre no sentido de não engolir o primeiro vídeo que nos apareça numa rede social. Muito bem, senão acontece aquilo que aconteceu à senhora da reinserção social na província de Benguela. É verdade. Bom dia, Reginaldo, estamos juntos. Bom, mais um processo, né? Esse da senhora da Catumbela, não é? Mas os culpados foram já condenados. Pois, não sei muito bem como é que terminou e se vai haver recurso ou não. Esse também é outro processo que ficou muito mediatizado. O advogado prometeu recorrer. Sim, houve alguém que procurou. Sim. O advogado também dos acusados. Dos acusados, porque parece que não está muito de acordo com as indemnizações. Pois. Ok. Pronto, bom dia, Reginaldo, estamos juntos. Bom dia, Zé de Belém, até a próxima.